Hoje, nosso tema é provisão, e nós vamos falar a provisão sobre o ângulo da provisão e do provedor, tá certo? Então, nós vamos ler hoje no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, em dois textos quase seguintes um do outro. Mas o primeiro texto é em Êxodo 16, de 2 a 5, e depois em Êxodo 17, de 1 a 6, no livro do Êxodo. O primeiro texto, em Êxodo 16, 2, diz assim: No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos o pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia terão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Êxodo 17, de 1 a 6, diz assim: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, queixaram-se a Moisés, exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: Por que queixam a mim? Por que não põe Deus, o Senhor, à prova? Mas o povo estava sedento, reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei a este povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E todos sabem que dali saiu água para eles beberem. Tá certo? Então, nós estamos aqui, no primeiro texto fala da provisão de comida, e no segundo texto fala da provisão de água. Então, eu queria, introduzindo aqui esse tema, entender duas palavras que são essenciais, vamos falar muito, praticamente só delas aqui, né? A palavra provisão, só para nós nivelarmos o entendimento, é aquilo que nós necessitamos para satisfazer alguma necessidade nossa. Provedor é quem tem o poder ou a responsabilidade de providenciar aquilo que se tem necessidade. Tá? Um conceito bem simples aí para a gente entender. Então, provisão são as coisas que a gente precisa para necessidades, e provedor é quem tem a responsabilidade, tem o poder, tem o dever, tem a obrigação de prover, tem essa condição de prover, né? Bom, vocês podem ler nesse texto aqui que esse povo não é muito diferente da gente, não. A gente fala assim, o povo lá de Israel saiu de lá, né? Então, essas passagens vão nos ensinar grandes lições, porque são muito parecidas com a gente, a maneira que eles reagem, né? E a primeira coisa que eu percebi que é sobre a reclamação. Tá certo que eles eram bem cruelzinhos, né? Você veja aqui, ó. Eles começam reclamando assim: quem dera o Senhor tivesse nos matado lá no Egito, porque lá nós tínhamos que comer, né? E depois falar Moisés sobre a água, né? Por que você não tirou do Egito para matar nós de sede? Né? Então, na realidade, eles ainda nem estavam conscientes que não era Moisés que tinha tirado eles do Egito, e sim, era Deus cumprindo a sua promessa. Então, a primeira é sobre reclamações. E nós temos essa mania de beber chorão, né? Que desde pequeno, desde criança, quando está com fome, começa a chorar, e aí a mãe, quando é pequenininha, tem uns 15 em volta da cama ali, todo mundo quer dar comida, um quer fazer isso, quer fazer. Então, qualquer coisa que não tá bom, a gente aprende a chorar já desde criança, né? E aí a sogra briga com a mãe da mulher, e assim por diante e tal, aquele confusão todo lá para cuidar da criança, mas ela só quer saber o seguinte: ela chora, ela faz aquele
redemoinho, volta lá e provoca que resolva o problema dela, tá certo? Então, a gente descobre como quando criança, que chorar ganha as coisas, que reclamar as coisas vêm. Então, e a gente leva isso para a vida, né? Como se isso, claro, eu estou sendo um pouquinho irônico aqui na situação, mas na realidade é isso, a gente leva para a vida essa questão de reclamação, e a gente, mesmo sem querer, às vezes a gente reclama, e talvez nós não expressamos verbalmente, mas se os nossos pensamentos passassem num telão, às vezes, né? E a outra coisa é que nós aprendemos a ser dependentes da provisão e não do provedor. A gente aprende, ó, eu dependo aqui, é muito natural que isso aconteça, que nós tenhamos a dependência da provisão, das coisas. Ó, eu quero isso, eu quero aquilo, tal, né? Não dizer, olha, eu espero em Deus que eu receba isso ou não, né? Outra coisa é que não é fácil aprender a ser dependente do provedor. Nós vamos encaminhar mais esse entendimento, o que é ser dependente do provedor, né? Mas a gente vai aprender isso nesse tema de hoje, né? E a outra coisa muito mais linda de todas, que é a mais linda de todas aqui, ensina-nos que o amor de Deus, que o provedor ele provê por amor, não é por interesse nem por merecimento, né? Deus ele dá provisão ao povo porque ele tinha prometido que ia tirar do Egito e que eles não iam levar para morrer no deserto. Então, é a fidelidade dele, a promessa dele, e ele provê independente deles reclamarem. Olha a reclamação que eles fizeram lá. Já tá, Deus, se fosse eu dizia, ó, pô, vocês sabem uma coisa? Vocês voltem lá e vão lá para o mar de novo, vão lá morar no Egito. Não vou. Quem quer voltar, volta, quem quer seguir, segue, mas não para com essa reclamação, né? E outra coisa é que a provisão de Deus não está ligada a coisa que nós fazemos, em quem Ele é, né? Essa provisão dele, né? Então, só para a gente entender, voltando agora para nós entender esse contexto desses acontecimentos que nós lemos, então o povo de Israel ele tinha sido libertado de mais de 400 anos de escravidão no Egito, né? Eles foram levados escravos, ficaram escravos lá, e conta a história que essa época a carga sobre eles estava muito pesada, né? Eles estavam sendo explorados de tudo quanto é forma, dobrando quantidade de trabalho, exigências e tal, né? E a mente deles estava pronta, estava assim, eles só conheciam a escravidão. E o escravo é assim, ó, o escravo trabalha a troco de comida e lugar para viver, né? E se fizer bem não ganha nada, se fizer errado, ganha couro nas costas, né? Apanha. Então, esses são os escravos, né? Aí Deus dá a eles um líder, Moisés, nós estudamos recentemente sobre a história de Moisés aqui, né? E Deus falou, eu trouxe você para que você cumpra uma promessa que eu tenho para esse povo, de tirar eles daí do Egito e vai para a terra prometida, para a terra de Canaã, que é onde Deus prometeu que ia levar eles, uma terra que tinha tudo que eles queriam, que não ia ser mais escravos e tal, mas tinha que, entre eles e a terra de Canaã, tinha um deserto para atravessar, né? E então Deus os tira, né? E a gente vê, se você assistir esses filmes de escravos que passa aí nos streamings, ou na TV mesmo, você veja que o escravo, eles têm todo dia achando uma forma de sair da escravidão. E aqui, de repente, parece que eles não queriam mais. Mas é que nesse caso, que era muita gente, são milhões de pessoas saindo com todas as seus pertences, com rebanhos e por aí vai, né? E Deus, antes da saída deles e antes desses episódios que nós lemos aqui, da provisão do pão, do início da provisão do pão e da provisão de água, Deus fez eles passarem por experiências extraordinárias, né? A primeira que eles viram foi as pragas que vieram sobre o Egito e como Deus conduzia cada uma, como Deus anunciou, e como cada situação daquela ocorria ali, né? Inclusive, a principal e mais dolorosa foi a morte dos primogênitos, que Deus
ensinou eles a ter um sinal de livramento, né? Da onde seriam livres, que caso não tivesse a marca do sangue, ele não seria, não haveria a morte do primogênito, né? Mas não é o nosso tema aqui. Depois disso, eles chegaram lá na beira do mar, o exército do Egito atrás deles, e eles chegaram atrás do exército, montanha dos lados, e na frente o mar. Eles viram com os próprios olhos, experimentaram a passagem pelo mar a seco, né? De maneira milagrosa, de maneira extraordinária. Aí, depois que atravessaram o mar, eles viram que o mar se fechou justamente sobre os inimigos, sobre os perseguidores, e sobre os egípcios, e destruiu carros, cavalos, tudo que tinha, destruiu, né? E aí começou, então, depois dessas experiências extraordinárias de Deus resolvendo, Deus protegendo eles, eu imagino que na nossa maneira de pensar, estaria eufórico, né? Com essa experiência quente dentro de nós e sabendo que Deus ia fazer tudo, né? Mas como a gente já falou algumas vezes, a nossa fé, ela um dia, quando a gente tem uma experiência muito forte, ela vai lá em cima e de repente, quando as coisas ficam normal, tranquilo, a gente parece que ela vai esvaindo, parece que a fé do ser humano, ela tem, uns oscila mais, outros oscila menos, mas ela tem uma oscilação natural pela nossa fraqueza, pela nossa fragilidade, né? E aí, então, começou a jornada deles. Então, aí vem as primeiras experiências deles com a provisão, que é isso que é o nosso tema que nós vamos falar. Então, se a gente vê nessa experiência, a primeira coisa que veio aqui deles, e que a gente tem, que nós já falamos, que apareceu, né? A primeira reação pela falta de comida, né? Não veio pela fé, não veio o provedor, não veio pelo provedor, veio pela provisão. Correto? Então, o que aconteceu? Faltou comida e já foram lá reclamar, falando, olha, nós podíamos ter matado nós lá no Egito, tudo, que põe aqui passar fome, morrer de fome aqui. Você veja que eles tinham passado as experiências grandiosas atrás ali, de passar o mar, de tudo que Deus tinha feito até ali, mas eles tinham, isso já não era, eles não diziam, talvez seja Moisés, agora vamos falar com Deus, porque ele vai providenciar comida para nós. Isso seria depender do provedor. Como dependia da provisão, a olhar deles é só sobre a provisão, eles falam, nós vamos morrer de fome. Porque se eles têm o foco no provedor, eles falam, bom, o provedor vai nos prover comida, como de fato ocorreu. Moisés foi e falou com Deus, e Deus providenciou a comida para eles, né? Inclusive por todo a peregrinação dele, não foi só para aquele dia, não, né? Então, apesar dessas experiências extraordinárias, eles ainda não tinham desenvolvido a fé de maneira a crer, porque a nossa fé, gente, eu digo que a fé é igual um músculo, né? Se você pratica e vive ela, ele vai se fortalecendo. Se você não pratica e deixa de lado, não tem experiência de fé, você vai perdendo a fé, vai ficando cético, né? Vai ficando... A gente perde, por quê? Porque a experiência de fé nos faz... penetra na nossa mente, que é muito lógica, as experiências de fé, ela influencia a nossa mente lógica, de maneira que nós passamos a crer na forma de ver o sobrenatural também, porque a gente vivendo ele não tem como negar que ele existe. Então, a fé é uma prática, né? E olha, vou repetir de novo aqui o texto que fala a forma aguda com que o povo reclamava. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés, e Arão dizendo, quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. E lá sobre a água, por essa razão, queixaram-se a Moisés, exigindo, dê-nos água para beber. Mas o povo estava sedento, reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede nós, a nossos filhos e nossos rebanhos? Então, eles foram muito enfáticos na reclamação, né? E por que eles reclamavam? Porque a mente deles estava limitada à lógica material, só na provisão. A mente deles só enxergava a provisão. Eles não tinham experiências com o provedor ainda.
né? E aí aquela limitada, a lógica material nossa, o que que é? É casa, comida, água, roupa, transporte e as coisas que você precisa para o dia a dia. Mas quando você tem experiências sólidas com Deus na área de provisão, a gente fica assim mesmo, a gente fica focado na área das coisas, nós vamos preocupando com as coisas, e não de saber que Deus é maior e que Ele provê as coisas. Mas, claro que Deus, em ambas as situações, ele tinha propósito com eles, queria ensinar eles, que desenvolver neles experiências com Deus. Porque nós vamos ler lá na frente no livro de Juízes, né? No primeiro capítulo de Juízes, se não me engano, que fala que os filhos contam as histórias que os pais contavam para eles do que Deus tinha feito por todo o povo durante a peregrinação. Então, tudo isso passou a ser um conhecimento, a tradição oral deles, eles levaram para os filhos aquelas experiências maravilhosas que eles viveram. Mas, assim, uma grande lição que a gente aprende nesse texto é que Deus não age por mérito nosso, então. Já falamos, vamos enfatizar novamente. Ele age por sua bondade, seu amor, sua fidelidade, em cumprimento da sua promessa. Quando fala Deus é fiel, é porque ele promete, ele cumpre exatamente aquilo que promete. Mas aí é o seguinte, as pessoas falam assim, mas eu tenho a promessa de Deus e não cumpriu na minha vida. Tem duas formas que você pode a promessa de Deus não cumprir na sua vida. A primeira é você desacreditar, né? Ou você perder a noção de tempo, porque o tempo de Deus não é contado igual ao nosso. Então você está achando que era ontem, é hoje, e pode ser daqui X anos. Então não chegou o tempo ainda. E a outra é que, às vezes, nós podemos perder essa bênção de Deus. A promessa por alguma coisa que nós fazemos, nós podemos sair do propósito de Deus, sair do planeta. Ah, mas perde. Né? Esse dia nós citamos aqui já isso, que aconteceu com Adão, né? Adão foi posto no jardim com a promessa de viver, só tinha uma condição, né? Falar assim, olha, tem todo o jardim, você só tem uma árvore que não presta. Isso aqui você não chega perto dela, que não é pro teu bico. Aí a serpente agora falou, não, mas por quê? Né? E daí, por causa de uma árvore, ele perdeu todas as outras. Né? Que era todas as outras, todos os privilégios, toda a condição de vida que Deus tinha planejado para ele, mudou tudo, porque ele foi desobediente. A outra coisa que nós vamos enfatizar de novo é que o erro que persiste, o erro do povo de Israel e a inexperiência deles que permanece até hoje em nós, que é a busca da provisão, pela provisão e não pelo provedor. Nós lutamos todo dia. Se nós formos olhar quanto do nosso dia nós gastamos buscando a provisão, buscando coisas que a gente quer, buscando coisas que a gente deseja, correndo atrás das coisas da vida. E quanto do nosso dia nós gastamos nos relacionando com o provedor, para que ele nos dê a melhor maneira de nós termos a provisão. Então, quando a gente olha, parece muito, assim, até, como eu posso dizer, poético isso, mas é a grande verdade. Nós não temos a melhor paz que a gente tem. Quando a Bíblia fala em paz, é paz em todos os sentidos. Esse é uma das principais coisas. O que mais tira a paz das pessoas hoje? É a ansiedade, o medo de faltar as coisas, o medo de não ter isso, o medo de não ter aquilo, o medo de ficar doente, o medo de ficar doente e não ser curado, sabe? Aí a pessoa, esse medo, a ansiedade, são esses sentimentos de insegurança que nos tiram a paz. E qual que é a nossa principal fonte de segurança? É o provedor, é ele que nos dá segurança, porque ele provê saúde, provê comida, provê água, provê tudo que nós precisamos. Mas só que a gente, nessa vida que a gente leva hoje, a gente está acostumado o quê? Ficar sempre dependendo, buscando e correndo atrás da provisão. Correndo atrás de coisas. E não nos habituamos em
fazer o fluxo correto, de saber que pelo provedor essas coisas vêm e vêm com paz. Porque aí, se tem, tá bom, se não tem, você também tá tranquilo. Às vezes tem tudo, tem pouco, tem bastante, tudo, independente disso, a paz é a mesma. Porque a nossa paz não está nas coisas. Se a nossa paz está nas coisas e na tranquilidade da vida, elas são fúteis. Hoje a gente vive mergulhando em depressões da vida todo dia. A nossa paz não está nas coisas. A nossa paz não está na provisão. A nossa paz está no provedor. Porque independente do que for, é ele. Porque assim, é a vida. Ele é o provedor da vida. Eu tenho conversado com alguns, né? E a Nilza está aqui, passou por isso recentemente, que passou pelo processo de intubação, ou uma carência de oxigênio, que teve que usar alta litragem de oxigênio agora por causa da Covid, e as pessoas dizem, não tem a maior angústia. Estava conversando com um amigo meu, falando, se cuida, porque esse negócio é difícil. Por quê? O sopro que Deus nos dá a vida, quando você passa uma experiência dessa, a gente começa a dar valor. O que é esse sopro de vida? Mas é o provedor que dá. Não adianta Jesus falou assim, o que vai acrescentar um dia a mais na sua vida? Você está vivendo preocupado. Se ele falar assim, agora acabou. Então, se nós estamos no provedor, nós estamos em Deus, esse vai ser só um momento que nós vamos só passar por um estágio maior. Como eu já falei muitas vezes, né? Nós estamos falando de uma corda de 1000 metros e nós estamos brigando aqui para ficar preso no primeiro centímetro. Quando falamos de vida eterna, é isso. Por quê? Porque a nossa vida material, ela está lastreada nas coisas. E aí, claro, temos relacionamento, afetividade e tudo isso, né? Mas na hora que nós desenvolvemos a fé, a gente vai ter tudo isso. Mas nós temos a segurança de que esse passo, Deus também provê a paz em nós nesse momento de separação de perda de outro, de sofrimento, de angústia. E a pessoa, quando alguém está numa situação difícil, a gente ora, pede a Deus para voltar, para Deus curar, e Ele, na sua bondade, tem nos dado, tem nos ouvido. Mas se Ele não... Quando você está assim, você está falando do provedor, porque daí é o seguinte, se Ele der, tá ótimo. Se Ele não der, a gente sabe que vem dEle. Qualquer solução vem dEle. Então, eu fiz aqui alguns contrapontos da vida para podermos aprender, assim, realçar o que é falar de provedor e o que é falar de provisão, tá certo? Eu fiz alguns aqui, parece até meio poético, mas eu vou abordando cada um, né? Primeiro que a provisão é potencial de reclamação e insegurança. O provedor é fonte de gratidão. Porque às vezes, assim, a gente reclama muito fácil quando faltam as coisas. Mas quando se sente quando nós sentimos Deus em nós manifestamos gratidão, nós somos gratos, porque Ele em nós já produz automaticamente esse senso de gratidão. Mesmo por aquelas coisas que às vezes não são as melhores, mas quando a gente está conectado ao provedor, vem dele, então está tudo certo. Né? A provisão é a visão humana das coisas. O provedor é Deus manifesto em nós. Então, assim, aqui é toda hora a gente brigando com a nossa natureza, com a nossa questão de visão material, nossa limitação material, brigando com a nossa parte espiritual, a nossa fé. É o material versus o imaterial. Mas esse dia eu ouvi uma explicação assim, tão interessante de que tudo que é visível é corruptível. E eu fiquei olhando assim, mas sabe o que é mesmo? O que é invisível tende muito mais à eternidade. Né? Por exemplo, o ar, invisível. Mas quando ele começou e quando que vai acabar? Então, assim, a gente não tem essa finitude que a gente vive lidando todo dia. Então, a provisão é muito material, muito humano. E quando falamos de provedor, já é a manifestação de Deus em nós, na nossa fé. Outro, a provisão gera mesquinharia. Aí já começou a pegar pesado.
O que é mesquinharia? É você ficar, isso aqui é meu, não empresto, não dou, não reparto, não faço nada, isso aqui estou guardado para mim, que pode faltar amanhã, tal. Isso é gente na provisão, né? Agora, quem tem o provedor, ou tem a generosidade, ou tem a confiança. Por que as duas coisas? Presta atenção nisso, aqui é a essência que nós estamos falando hoje. Quem tem a provisão, quem confia na provisão é mesquinho, porque nunca, ele não, a esperança dele está naquilo. Ó, vou guardar, vou fazer isso aqui, vou ter esse cuidado aqui. A pessoa te pede lá no semáforo, você está lá, você só pega a menor moedinha do carro, dá para ele, para se livrar dele, não vê ele como uma extensão de Deus que está ali do seu lado. A pessoa, porque ele vai fazer isso, fazer aquilo, isso é problema dele, não é seu. Né? E quando Deus está em nós, o que a pessoa vai fazer, o que dá para ela é problema dela, não é seu. O que está em nós é repartir com ele. Agora, se ele vai jogar fora, vai usar mal, isso é problema dele, não é nosso. E a gente fica mesquinho, não estou dizendo que a gente fica mesquinho, porque às vezes você se apanha tanto na vida que você começa a ter muito cuidado, que passa do limite do cuidado, que também estou dizendo que você ser descuidado, sair distribuindo tudo que é coisa para a rua, não é isso. Às vezes a gente passa do limite do cuidado, né? E quem tem o provedor vive generosidade ou confiança. Qual que é a diferença das duas coisas? Generosidade se dá daquilo, quando você se dá daquilo que você tem. Por exemplo, você tem lá R$1.000, você pega e dá R$200 para alguém. Você foi generoso com ele, né? Aí, e o que é confiança? A confiança, a fé, o provedor, quando você tem o provedor, vive a generosidade. Você tem R$200 e você dá o 200 para o outro. Falou, opa, aí você forçou. Né? A fé é coisa de doido, já sempre falo para vocês. A fé, você tem duzentão, só tem duzentão, e a pessoa te pede e você dá aquilo para ela. Lembra da história da viúva de Sarepta, que o profeta chegou na casa dela e falou, o que você tem aí? Ela falou, estou fazendo um bolinho aqui, estou juntando os ingredientes que eu tinha, que eu vou fazer, vamos comer, vamos morrer. Eu falei, então faz para mim. Ele falou, poxa, camarada cheira, não sei da onde, e aqui, né? Tô pensando nos dias de hoje como isso iria acontecer, né? Ia sair no Jornal Nacional lá, profeta explora a viúva morrendo de fome, né? Mas não, ela pegou e fez para ele, e dali, daquele nada, Deus fez tudo. E eles continuaram, por todo o problema daquela seca que estava vivendo, nunca faltou comida na casa dela. Por quê? Porque ela tinha acesso ao provedor, não foi mesquinha. Ela falou, não, deixa nós comer, que senão já vamos morrer depois do dia. Vai que Deus de amanhã acontece alguma coisa, vou dar para você. Ah, não, ela tinha acesso ao provedor. Ela não olhou para a provisão. Se ela olhasse para a provisão, ela ia comer sozinha. Falou, não, sai daí, cara. Mas ela viu, o provedor tocou no coração dela. Fala, faz isso aí para você ver como é que vai acontecer. E os milagres estão na alçada do provedor e não da provisão. Você quer viver um milagre de Deus? Você ouse acessar o provedor. Toda vez que você começa a disputar a provisão ou querer guardar a provisão, você, não estou dizendo que é errado, estou só desafiando. A fé é um desafio a nós passarmos o limite do material. Então, quando você dá aquilo que você tem, chama-se generosidade. Você dá do que se tem, você é generoso. Quando você dá o que não tem e ainda reparte o que não tem, às vezes tem quase nada, dá o quase nada, ou reparte o que você tem, isso é confiança no provedor, isso é fé. É diferente. Certo? Seguindo mais um contraponto aqui, né? A provisão gera insegurança da falta. O provedor produz em nós a segurança para repartir, que é o que a gente falou ali. A provisão limita a dar quando tem. O provedor produz a ousadia de dar tudo e até ficar sem nada, como foi o caso da viúva que nós falamos aqui. Né? O provedor, o acesso ao provedor nos faz sentir a ousadia de fazer mais, de se desafiar. E por que acontece isso?
Porque o provedor é a fonte, né? Quando buscamos a provisão é finita, mas o provedor é a fonte, ele é infinito. E aí, se nós trouxermos para alguma das nossas coisas do nosso dia a dia, eu queria dizer para você assim, para você gravar bem isso. A provisão é como você lutar por um balde d'água, né? Eu tenho um balde d'água, esse aqui é meu, vou guardar lá em casa e vou tomar água com a minha família. Agora, o provedor é você ter um encanamento da sua casa ligado a uma fonte inesgotável de água. E aí nós vamos ver assim, mas espera aí, será que faz sentido a gente lutar tanto pela provisão? Pelas coisas? Será que a gente está perdendo muito, não está perdendo muito em lutar pelo balde d'água em vez de ter o encanamento inesgotável na nossa casa? Você já consegue pensar na sua vida quantas vezes você lutou por tão pouco? Você perdeu amigos por tão pouco? Você disse não para pessoas queridas por tão pouco? Depois foi dormir e sentiu remorso? Porque seu coração não está na provisão. Quando Deus te dá a oportunidade, quando Deus nos dá a oportunidade de nós termos acesso ao provedor e nós voltamos à mesquinharia da provisão, o problema não é de Deus, mas o problema é nosso. E hoje nós tiramos um dia aqui para desafiar você a encontrar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, na sua igreja, na sua carteira, na sua generosidade, todos os âmbitos da sua vida, conecta ao provedor. Se você conectar a sua carteira ao provedor, carteira nem existe mais, mas digamos assim, a sua conta bancária, seu aplicativo, seu banco. Não estou dizendo que você vai, não estou fazendo isso porque eu peço dinheiro que não peço, não é esse o caso, mas como que nós fazemos conectado ao provedor? Porque eu digo assim, Deus está procurando pessoas para transitar recursos pela sua vida, para chegar àqueles que precisam. E poucos aqui, o que as pessoas mais fazem hoje? As pessoas mais fazem é pegar para si aquilo que Deus deu na mesa dela para repartir. Eu já ensinei vocês sobre o Pai Nosso, sobre o pão nosso, não é pai meu, nem pão meu. Deus dá o pão dos outros na nossa mesa e nós comemos ele e não repartimos. Porque nós estamos na mesquinharia da provisão. Nós não chegamos à grandeza do provedor. E hoje eu falo para vocês sobre o provedor para mudar a vida de vocês. Você que vive mesquinhando toda hora por isso, por aquilo, por uma migalha aqui, uma migalha ali, e diz que se relaciona com Deus, você não conheceu a Deus ainda. Me perdoe, mas é uma palavra forte que Deus está me dando para alguém, para libertar a vida de alguém dessa mesquinharia de ficar olhando para as coisas. Deus diz, olha para mim, olha para a fonte. Em vez de estar brigando por seu baldinho, fazer uma xicrinha d'água, você fica brigando por ela, quando Deus tem a torneira até a sua vida pronto para você fazer e assumir o papel de acessar o provedor. Até quando nós vamos viver com o povo de Israel reclamando e tendo Deus do lado para ser o nosso provedor? Até quando? Viver essa angústia do medo de faltar as coisas. Onde está a nossa fé? Temos essa angústia do medo de faltar as coisas, né? Parece que a gente não lê o Salmo 23, mas o Salmo 23 não é de coisas. O Salmo 23 é do provedor. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque se faltar, você sabe que está ligado ao provedor e você não tem problema se preocupar com isso. Ele me faz descansar em verde espaço, me dá tranquilidade, me dá provisão na área, prover paz para a minha vida, prover segurança, prover tudo. O que nos faz viver uma vida mesquinha? Não adianta estar a Bíblia aberta no Salmo 91, ficar lendo o Salmo 23, se isso não gera atitude em nossa vida. Nós temos que ter atitude, ó. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso só é verdade na nossa vida se nós soubermos a diferença, pararmos de ficarmos ligados à provisão sobre as coisas
e abrir o nosso coração para o provedor. Dizendo, Senhor, trabalhe em mim. Você não vai sair daqui, levantar aí da sua cama, debaixo do seu edredom aí, da sua cadeira, e sair daí, não, agora eu estou com o provedor. Opa, aprendi. Essa aqui mudou minha vida. Não se iluda com isso. Isso é luta do dia a dia, é mudança de caráter cristão, é mudança de coração, é mudança de postura diante de Deus. E você, pior ainda, você já foi assim e voltou para trás. Você já foi do provedor e voltou para a provisão. Andou para trás. O que nós vamos fazer hoje? O que você vai fazer para mudar a sua vida? Ficar reclamando que as coisas não dão mais certo? Claro, você estava acostumado a ter uma torneira. Você imagina, ó, você mora aqui na cidade, apesar de Curitiba, aqui um dia tem água, outro dia não tem, mas supondo, não falta água na sua casa. Aí você vai lá para o sítio, trazendo baldinho, tomar banho, você vai reclamar, não vai acostumar com essa vida mais. Você quer ter a água jorrando à vontade no chuveiro, aonde quer que seja. E é isso que Deus quer nos dar. Mas tem gente que quer voltar para o sítio, para puxar com o baldinho, esquentar o balde, esquentar na chaleira e depois colocar lá em cima da chuveira, erguer com a cordinha, fazer daquele jeito para tomar o... Como é que é isso? Deus quer mudar vidas hoje. Deus quer transformar pessoas. Deus quer transformar a tua maneira de olhar o relacionamento com Ele. Não é para essa mesquinharia. Tanto das coisas, quanto de fé, quanto de poder, quanto de milagres. De autoridade diante das coisas. Nós estamos ficando muito acanhados. Os cristãos estão se enfiando lá e falam mais de política do que do Senhor. A gente olha assim, às vezes, nas redes sociais, poxa, Deus está nos conclamando hoje a acessar o provedor. Ele diz, eu tô aí na sua casa, na sua vida, prontinho. Se conecte. Conecte, faça conexão, tá? Essa conexão ali. Que não é ele. Eu falo assim, não adianta essa provedor, nós vamos sair da água, vamos para a energia elétrica. Não adianta, Deus é como uma Copel, o poste passa na tua frente. Se você não fazer a ligação para dentro da sua casa, filho, você não vai ter energia. Agora tem gente que tem alta tensão passando na frente da casa dele e tá com a lamparina dentro de casa se achando feliz ainda. Dizendo, eu vou na igreja, eu faço isso. Ah, eu oro da refeição. Gente, isso é viver de lamparinazinha. Faz favor, abra a porta da sua casa, do seu coração, e vê o provedor, o poste de alta tensão na porta da sua casa, para acabar essa miséria de coisinhas da sua casa, da sua vida. Não estou falando miséria, estou falando pregando de dinheiro, não é isso. Miséria de autoridade, de fé, de mudança de vida. Toda hora o inimigo te enfiando pecado um atrás do outro, te tirando a paz, te arrumando confusão para lá e para cá. Não é isso. Chegou a hora da gente deixar de ser mesquinho na fé. Não estamos aqui para dizer para você ganhar dinheiro, eu não perco tempo com isso. Não sou picareta do evangelho, estou aqui para dizer que coisa que muda a sua vida para a eternidade. Nós somos tão mesquinhos, a gente pensa que hoje no hoje. Mesquinhos, nós somos aqui, ó. Ah, eu quero viver esses 100 anos. Não sabe o que é eternidade, que nossa cabeça não alcança. Mas o objetivo de Deus para conosco é nos levar para a eternidade. O provedor, ele provém vida e vida com abundância. Não é uma vidinha de 50 anos, de 60, de 70 e quando muito 80 anos. O provedor nos dá vida com abundância, vida eterna. Ele mandou seu Filho único para que todo aquele que não nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que Deus nos diz. E você está aí preocupado com as coisinhas do dia a dia, uma coisa aqui e tal. Claro, nós temos que cuidar, ter cuidadosos na vida. Isso faz parte de uma boa vida do cristão. Mas não resuma a sua vida, o seu relacionamento com Deus a isso. Você conhece o provedor mesmo? Estou te apresentando o provedor, já está pensando aí ou você está focado na provisão, nas coisas? Provedor de vida eterna. Como é a sua vida eterna? Você tem certeza que se hoje o Senhor dizer, ó, chegou sua vez, caiu sua ficha,
vem para cá. Você vai com ele ou vai desviar no meio do caminho para o outro lado? Ah, eu vou, porque não, eu vou contar de novo aquela história da pessoa que chegou lá no céu e daí vai receber. Ele perguntou: por que você acha que está aqui? Eu falei: não, porque eu ia na igreja, porque eu rezava isso, porque eu falava aquilo, porque eu fazia isso, que eu dava isso para a igreja, fazia aquilo, e assim eu visitava os doentes, eu dava esmola. Eu falei: não, então aqui não é. Então isso aí, quem faz isso aqui é tudo lá no inferno. Aqui no céu é quem está aqui porque não mereceu nada, não conseguiu fazer nada para merecer estar aqui, mas porque deu valor à morte de Cristo na cruz, pelos méritos de Cristo que chega lá. Não é porque nada que você fez. O céu é garantia pelo que Cristo fez por nós, não por algo que nós fizemos. A salvação é pela graça, não é por mérito nenhum. Nenhum mérito nosso. Se conquistarmos a provisão e se nosso foco estiver no provedor, nós começamos a caminhar. Porque foco no provedor, a provisão vem. Você não vai passar necessidade. Enquanto nós vivemos focados no materialismo da provisão, perdemos as experiências extraordinárias do provedor. E é isso que exatamente eu repito. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Quando eu estou cansado, me faz deitar num lugar gostoso para descansar, na sombra, um rio, os pastos, a paisagem. Tudo que acontece ao meu redor, ele está cuidando. É isso. Isso é o provedor. Não é provedor de uma coisinha. Não é provedor de conta bancária. É provedor de vida. E vida com abundância. Aprendamos hoje a confiar no Deus provedor. O Deus provedor. E aí, eu quero te convidar para se lembrar do versículo número 17, verso 6 de Êxodo. Que diz assim, quando ele falou para Moisés, Deus falou para Moisés: eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Eu quero encerrar com esse texto. E ter a autoridade de Deus para você, dizer para você que Deus está à sua espera no alto da rocha. O que é o alto dessa rocha? É o lugar onde você está hoje, que é na sua casa. Deus está à sua espera, aí do seu lado, para que você chegue lá e bata na rocha. Fale com a rocha eterna. Fala com Deus. Abra o seu coração como nunca você fez. Não reclama mais com Ele. Mas diga o Deus provedor. O Jeová Jiré, como quando Abraão, lá no Monte Sacrifício, que não existia, quando Isaac perguntou para ele, mas onde está o cordeiro? Ele falou: Jeová Jiré. Deus para si cordeiro proverá. O Deus provedor, Jeová Jiré, que provém as nossas necessidades, mas também provê vida eterna, provê vida com abundância. Onde você está? Conversa com Ele agora. Nós vamos ter esse momento de reflexão para que o provedor nos mude de uma vida mesquinha, de vida terrena, para uma visão de vida abundante. De vida abundante. Para mudar de vida. Para tirar da vida de mentira para a vida da verdade, de verdades. Tirar da vida da mesquinharia para a vida de generosidade, de confiança. Tirar da vida do material e para a vida do espiritual. Que Deus seja com você. Que o poder dele venha sobre a sua vida e a sua casa. E que mude essa vida de tantas restrições que você tem vivido. Para que você possa glorificar o nome do provedor. E não esqueça, é como um poste de alta tensão na frente da sua casa. Se você não ligar, não tiver a ligação certa, não dá certo. É como a água da Sanepar, da companhia de saneamento do teu estado.
passa na frente da sua casa. Se você não ligar, não vai adiantar nada, você vai ficar com sede. O provedor está na frente da sua casa, está dentro da sua casa. Quem faz a conexão com ele é você, e ele te chama hoje. Fala comigo, que eu quero estar no seu coração. Essa é a palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe e que na próxima semana nós voltamos.